Olá, tudo bem? Estamos iniciando hoje o estudo do sexto estudo do livro do Evangelho de João. Como você deve ter percebido, é muito interessante notar que a necessidade que temos de ler a Bíblia e estudar a Bíblia diariamente. Eu estou dando para vocês, nesse estudo, vários textos que complementam aquilo que nós estamos estudando, e seria muito interessante que você reservasse algum tempo da sua vida diariamente para meditar nas palavras especialmente que nós estamos vendo do Evangelho segundo São João. Hoje nós vamos começar do versículos 18 e 19. E vamos ver, estamos continuando a estudar sobre a missão do Filho, a missão de Jesus Cristo. O texto diz em João 3, 18 e 19 o seguinte: quem crê nele não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. No versículo 18 vai um destaque sobre a descrença, que ela não é a única base para a condenação, mas ela constitui o clímax da rebelião que resiste mesmo à graciosa oferta divina da salvação em Cristo. Jesus veio ao mundo, que já está condenado por causa da sua rejeição e da autorrevelação de Jesus, de acordo com o que nós lemos em Romanos, capítulo 1, versículos 18 a 32. No versículo 19, nós vemos uma declaração de Jesus. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Jesus nos dá aí a razão para a sua rejeição por parte do mundo. Ele é a luz que revela se a pessoa é justa ou não. Vamos ver agora o versículo 20 e 21. Versículo 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Versículo 21 nos fala sobre a prática da verdade. Jesus fala em praticar a verdade, e isso significa que a verdade é matéria tanto no pensamento quanto na prática. Viver pela verdade contrasta-se com fazer o que é mal, conforme nós vimos no versículo 20. Vejamos agora os versículos 22 a 24. Estamos vendo João, capítulo 3. Vamos ler versículos 22 a 24, onde fala de outro testemunho de João Batista. A palavra nos diz: dito isto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia muitas águas, pois para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Nos versículos 22 a 36, nós temos 3 seções. Nos versículos 22 a 24, nós somos informados de que Jesus e seus discípulos foram para a Judeia, onde João Batista estava. Nos versículos 25 a 30, o Batista afirma uma vez mais que todo o seu papel era de preparar o caminho para Cristo. E os versículos 31 a 36 parecem ser a confirmação da palavra do Batista, ou possivelmente um comentário do autor do Evangelho. No versículo 24, especialmente, nós temos que João ainda não tinha sido encarcerado.
Pouco se sabe a respeito da vida de João Batista até aparecer pregando no deserto da Judéia. É provável que ele tenha tido algum contato com os grupos essênios, tal como a comunidade de Orã. Ele batizava no Rio Jordão, nas proximidades de Enom e Salim, conforme nós verificamos e lemos no versículo 23, bem como numa cidade chamada Betânia, de acordo com João, capítulo 1, versículo 28. A pregação de João Batista contra Herodes Antipas resultou na sua prisão em Macunente. Vejamos agora os versículos 25 e 26. João 3, 25 e 26. Ora, houve os discípulos de João, e um judeu suscitou-se, entre os judeus suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. Foram ter com João e lhes disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando todos que lhe saem ao encontro. Falava ele a respeito de Jesus. Vamos aproveitar aqui o gancho do batismo de João Batista e ver o que Romanos 6,3 diz sobre o batismo cristão. O batismo cristão não tem a forma de uma lavagem cerimonial, como o batismo pré-cristão de João Batista. Ele é um sinal de Deus para significar purificação interior e a remissão dos pecados, conforme você pode observar no livro de Atos, capítulo 22, versículo 16, onde nós lemos: E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Significa também a regeneração operada pelo Espírito Santo e uma nova vida, conforme você pode observar no livro de Tito, capítulo 3, versículo 5. E a permanente presença do Espírito Santo como selo de Deus, testificando e garantindo que aquele que o recebe está seguro em Cristo para sempre. Observe isso e veja também na sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Romanos 6,3, que nós citamos agora há pouco, fundamentalmente, ele fala sobre o batismo, que significa a união com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição, conforme Romanos 6, versículo 3 a 7. E essa união com Cristo é a fonte de cada elemento da nossa salvação. Receber o sinal do batismo com fé assegura aos batizados que o dom divino da nova vida em Cristo lhes é dado gratuitamente. Ao mesmo tempo, os incumbe de viver de modo novo, como discípulos de Jesus. Cristo ordenou a seus discípulos que batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme deixou claro em Mateus capítulo 28, versículo 19. Romanos 6,3 ainda dá uma fórmula que significa que o relacionamento de aliança que o batismo confere é com as três pessoas da divindade. Quando Paulo diz que os israelitas foram batizados com respeito a Moisés, conforme você pode ver em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2, ele quer dizer que os israelitas foram colocados sobre o controle e direção de Moisés. O batismo em nome do Deus Trino significa ficar sob o controle e direção de Deus. Os sinais exteriores não conferem automaticamente ou magicamente as bênçãos interiores que eles representam. No Novo Testamento, não há nenhuma prescrição do modo específico de batizar. Vejamos agora o versículo 27 a 30 de João. João 3, versículos 27 a 30.
Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que está presente e ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Versículo 27 fala uma coisa muito importante. O homem não pode receber. Você vai observar atentamente lendo a Bíblia, nesses versículos de 27 a 30, que João Batista deixa claro que ele não era o Cristo, mas o precursor que veio preparar o caminho para ele, e reconhece que ele, João Batista, deveria diminuir ou desaparecer para que a pessoa de Cristo crescesse para a obra da redenção. No versículo 27, João Batista afirma que somente Deus é o autor de tudo aquilo que recebemos. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, lembra da autoria de Deus em todas as mínimas coisas. Quando diz: pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E, se o recebestes, por que vanglorias como se não o tiveras recebido? Versículo 31. É uma expressão: quem vem das alturas. Jesus se distingue de todos os seres humanos que são da terra, porque ele desceu do céu, de acordo com o que nós lemos já anteriormente, em João capítulo 3, versículo 3, que você pode voltar a ler para confirmar. Vejamos agora os versículos 32. João 3, 32. Mantenha a sua Bíblia aberta e acompanhe a leitura que você vai verificar. João 3, 32. E testifica que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Ninguém aceita o seu testemunho, essa expressão que nós podemos observar aí. João Batista repete a ideia de que 1 João capítulo 1, versículo 10 e 11, tem a ideia de que nem a própria nação, nem o mundo, em geral, estavam prontos para receber a Cristo. A barreira é o pecado e a cegueira que só Deus pode penetrar, conforme nós já vimos em João capítulo 3, versículo 3 e João capítulo 1, versículo 5. Vamos ler agora o versículo 33 de João 3. Versículo 33. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Essa expressão, quem depois aceita o testemunho, identifica que o mundo recusou a luz, porém João, imediatamente, menciona aqueles que estão vindo para a luz, especialmente ele próprio como o primeiro expoente da verdade. A pregação de João Batista é a culminância do Antigo Testamento e o começo do Novo Testamento. Confirme essas palavras em João capítulo 1, versículo 15, e em Mateus capítulo 1, capítulo 11, versículo 11 também. Vejamos João agora dos versículos, João capítulo 3, versículos 34 a 36. Você observa que nós estamos, e vamos continuar sempre, lendo versículo a versículo e tentando tirar e extrair os tesouros deles obtidos. Capítulo 3, versículo 34 a 36. Pois o enviado de Deus fala das palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas têm confiado em suas mãos.
Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não tem a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Versículo 34 diz que Deus não dá o Espírito por medida. Essas palavras poderiam certamente ser aplicadas ao Espírito que dotou o ministério terreno de Jesus, conforme registra Lucas em seu Evangelho, capítulo 3, versículo 22, e no capítulo 4, versículo 1. Mas também é possível que esses versículos se refiram à plenitude do Espírito que Jesus dá àqueles que o servem. E alguns estudiosos antigos e modernos têm entendido o texto desse modo. Posteriormente, Jesus é o agente que envia o Espírito. Veja em João, capítulo 15, versículo 26, que diz: Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Vejamos agora o versículo 35. No versículo 35 aparece uma declaração: o Pai ama o Filho. João capítulo 5, versículo 20, nós lemos que o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz e promete obras ainda maiores, como além de curar, poder ressuscitar um morto, conforme aconteceu em João capítulo 5, versículo 21. Vamos começar agora o capítulo 4 de João. Evangelho de João, capítulo 4, versículo de 1 a 6. Leiamos. Quando, pois, veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Vamos fazer uma análise desses primeiros 6 versículos para que possamos completar o nosso estudo de hoje, né? Nos versículos 1 a 42 do Evangelho de João, capítulo 4, o pano de fundo desse incidente é o profundo desprezo que os judeus e samaritanos sentiam uns pelos outros, de acordo com o que você pode confirmar no versículo 9 desse capítulo. Não é surpresa que os samaritanos respondessem com inimizade aos judeus. Quando viajavam entre Galiléia e a Judéia, muitos judeus preferiam atravessar o Jordão, passar por Samaria. Jesus não seguiu essa prática, conforme nós lemos em Lucas capítulo 9, versículo 52, quando ele envia mensageiros antes dele para preparar um lugar para ele parar. Vejamos agora o versículo 6. Aparece uma expressão interessante, cansado. Jesus, como nós também, sentiu fadiga e mesmo exaustão, por causa da sua natureza humana. Nós já vimos isso em nosso estudo anterior, que Jesus tinha as duas naturezas, divina e humana. E nesse momento, a natureza divina faz com que ele se sinta, ou melhor, a natureza humana, ele faz com que ele se sinta cansado e precise parar um pouco a sua atividade. Veja aí posteriormente, Mateus capítulo 8, versículo 24, onde, cansado, Jesus dormia durante uma tempestade.
Vamos encerrar por hoje o nosso estudo, esse estudo número 6. Voltaremos a semana que vem com a continuação em João 4. Mais uma vez eu recomendo a você, não deixe de ler a sua Bíblia diariamente, não deixe de pedir a orientação do Espírito Santo, para que cada versículo que você ler, você vai ter uma orientação oriunda dele. Deus abençoe você, tenha uma boa semana e que toda a sua família também seja abençoada em nome de Jesus. Fique com Deus.